Você saberia apertar o cabeçote de um motor a diesel? Saberia a ordem e o torque necessário em cada um desses parafusos? Não? Então esse vídeo foi feito para você. Eu sou Anderson Miranda e esse é o canal Mecanicamente. Fique com a gente. No nosso vídeo anterior, nós vimos diferentes tipos de cabeça de parafusos. Neste vídeo, nós veremos as ferramentas adequadas e a maneira de se manipular parafusos em série. Então, a partir das cabeças de parafuso que nós já vimos, nós entendemos que esta parte é este elemento de sujeição que vai nos permitir acoplar a ferramenta adequada para o devido aperto de cada um desses tipos de parafuso. A primeira ferramenta que nós vamos ver é a chave Allen. Essa chave geralmente é fornecida em um jogo com várias medidas em milímetro ou em polegada, compatíveis com o sextavado interno da cabeça do parafuso. Temos que ter atenção para não confundir a chave Allen com a chave em L, pois, apesar das duas terem o formato de uma letra L, a chave em L é uma chave para parafusos sextavados, onde cada soquete desses aqui é compatível com a medida de uma cabeça de parafuso. Nessas imagens, nós podemos ver também as chaves de boca, as chaves de estria ou chaves estrela e as chaves combinadas. No caso da chave de boca e das chaves de estria, elas são em série, uma medida e aqui tem logo em seguida a próxima medida de parafuso. No caso das chaves combinadas não, ela tem de um lado uma boca, de outro lado uma estria e os dois lados possuem a mesma medida. Vamos tentar demonstrar como é que se usa cada uma dessas ferramentas. Se você observar, a chave de boca ela tem um ângulo diferente entre a linha de centro do cabo e a linha de centro da boca. Existe uma certa inclinação. Esta inclinação ela é intencional, porque você observe bem. Considerando um parafuso sextavado, nós vamos ter que ter a chave de boca compatível com a medida desse parafuso. Nós temos aqui uma chave de 10 milímetros. E imagine esse parafuso instalado numa área restrita, onde eu não possa conectar a chave e girar continuamente. Eu tenho uma limitação de ângulo. O que aconteceria? Eu tenho aqui a necessidade de movimentar pelo menos 60 graus. Então observe. Se eu movimentar essa chave 60 graus, é o mínimo para eu conseguir tirar a chave e colocá-la de novo e movimentar mais 60 graus. Se eu não tiver o espaço suficiente para esse movimento de 60 graus, aí o artifício do ângulo ajuda, porque se eu tiver pelo menos 30 graus, eu consigo instalar a chave, movimentar aqui 30 graus, retirar a chave, invertê-la e movimentar mais 30 graus. E retirá-la, invertê-la de novo e movimentar mais 30 graus. Então, eu preciso de pelo menos 30 graus para que eu consiga movimentar essa chave. Se eu for considerar as estrias, elas já possuem uma defasagem de 30 graus entre si. Então, quando eu movimento aqui, qualquer movimento que eu faça aqui que tenha os 30 graus, é muito mais fácil de você manipular com uma chave como essa. Uma outra chave destinada à manipulação de parafusos com cabeça sextavada é essa chave aqui, uma chave de boca ajustável, também conhecida como chave inglesa. É importante não confundirmos chave inglesa com chave de grifo. A chave de grifo não está demonstrada aqui, porque a chave de grifo é uma chave destinada a tubulações que têm conexão rosqueada.
Uma chave inglesa não, é uma chave específica para parafusos de cabeça quadrada ou cabeça sextavada. Nós podemos ter também as chamadas chaves soquetes. A chave soquete é uma chave que possui em seu interior um sextavado compatível com a cabeça do parafuso que ela pretende manipular. E ela pode ser instalada em cabos de força fixo ou em chaves de catraca reversíveis, como essa daqui. Para demonstrarmos a chave de soquete, nós temos aqui o mesmo parafuso de 10 mm, temos aqui o soquete compatível com os 10 mm, já acoplado à chave de catraca, e aí a gente vai poder manipular o parafuso mesmo em locais apertados, que tem pouco ângulo disponível para a gente movimentar, a gente vai conseguir manipulá-lo sem ter que tirar a chave da posição. Então a gente vai apertar e depois vai retroceder a chave. Vai apertar. Então, mesmo que ângulos sejam bem pequenos, eu consigo trabalhar desse jeito. E se eu precisar, ao invés de estar apertando o parafuso, esse movimento, afrouxar o parafuso, eu teria que vir aqui e inverter o ângulo da chave, inverter a catraca, e aí agora ela vai trabalhar no sentido contrário. Então isso é um tipo de sistema que é relativamente comum, a maioria das pessoas conhece esses sistemas. Vamos poder dar uma olhada em alguns sistemas que não são tão conhecidos assim, mas que são de certa forma similares. Nós temos aqui dois outros tipos de sistema de catraca. Nesses sistemas, a gente não tem o soquete intercambiável para adaptar aqui. O valor da medida que está aqui já é fixo. Então, alguns sistemas são reversíveis e tem de cada lado uma medida, e alguns sistemas não são reversíveis. Esse sistema aqui é um sistema mais robusto. Esse daqui, em ordem de robustez para a ferramenta, seria esse aqui, depois esse como mais robusto que esse, e esse aqui mais robusto dos três. Esse tipo de ferramenta é bastante usada em montagens de andaime. E como é que você faz? Você não tem a reversão da catraca. Então, quando o operador está apertando o parafuso, ele usa a catraca adaptada por um lado do parafuso. Então, nesse caso aqui, a chave, movimentando para cá, leva o parafuso e na volta aciona a catraca. Quando ele quer afrouxar o parafuso, ele inverte o lado. Então você vai observar que esse encaixe ele tem entrada pelos dois lados. Então, pelo outro lado, se ele inverter, o sentido da catraca também inverte. Então ele passa a movimentar o parafuso nesse sentido e a catraca é acionada no sentido contrário. Avançando para elementos mais elaborados, nós temos aqui os torquímetros. O que vem a ser um torquímetro? Como o nome já sugere, é uma ferramenta que serve para medir o torque que vai ser aplicado no parafuso. Observando a figura, nós podemos verificar aqui o torquímetro de ponteiro, que ele mede a partir de uma escala disposta aqui próximo ao cabo, e em função da deformação elástica desse braço de alavanca. Quanto mais força é colocado, maior torque é gerado e mais deformação é apresentada aqui. Então esse ponteiro nos indica o valor do torque que está sendo aplicado. Este daqui segue um princípio parecido, mas é um torquímetro de relógio. Então a indicação é feita neste relógio. Este terceiro é um torquímetro de estalo. Então ele emite um sinal sonoro quando o valor do torque regulado aqui em função da graduação do cabo, girando aqui esta parte, você consegue regular qual é o valor do torque que você quer aplicar, e aí ele emite um sinal sonoro no momento em que o torque é atingido. Existe um outro modelo de torquímetro que não está representado aqui na figura, que é o torquímetro eletrônico. Ele possui uma bateria para alimentar o circuito e a partir desse circuito eletrônico você configura
digitalmente qual é o valor do torque que você quer e ele emite um bip eletrônico quando esse torque é atingido. Bom, agora que eu já sei quais são as ferramentas necessárias, qual é o tipo de chave adequada para manipular cada tipo de parafuso e como é que eu utilizo o torquímetro para fazer a medição do torque, vem uma outra pergunta. Qual é o torque adequado para que eu aperte o parafuso de cada sistema? Primeiramente, não é todo sistema que você vai ter necessidade de controlar o torque. Muitas vezes o controle vai ser feito apenas com a questão do comprimento natural do cabo da ferramenta. Esse comprimento já é adequado de acordo com o valor de torque previsto para aquele tipo de parafuso. Se você for observar um parafuso que tem uma cabeça de 10 milímetros, o diâmetro do corpo, a gente sabe que a cabeça é proporcional ao diâmetro do corpo e ele tem uma certa resistência. O comprimento da chave para 10 milímetros, ele também é proporcional. Então, é sobre isso daqui que nós estamos falando. A gente sabe que a cabeça do parafuso é proporcional ao diâmetro do corpo. E o diâmetro do corpo é proporcional à resistência. Então, quanto maior o diâmetro do corpo, maior a resistência do parafuso e maior a cabeça do parafuso. Quanto maior for a cabeça do parafuso, maior o comprimento do cabo da chave. Então, você não vai ter uma chave com parafuso 10 milímetros com um cabo desse comprimento. Senão, você vai acabar aplicando um torque excessivo em montagens comuns, em montagens onde o torque não precisa ser medido, e você vai acabar destruindo esse parafuso, extrapolando a resistência à torção desse parafuso. Então, sistemas onde você não precisa fazer a medição do torque, você normalmente se aproveita deste comprimento de alavanca natural e aplica uma força razoável de forma a manter aquele sistema adequadamente apertado. Aí você vai me perguntar, mas Everton, e quando é que é necessário que eu aplique um torque controlado? Esse tipo de caso normalmente ocorre onde você tem a possibilidade de ter vazamentos. É comum em tubulação e em sistemas como motores de combustão. Então nós temos aqui um exemplo onde este torque tem que ser especificado e adequadamente aplicado. Pois bem, de que maneira esse torque é especificado? Em função de vários parâmetros, em função, por exemplo, do tipo de junta que vai estar aqui entre esses dois flanges, para garantir que não vai ter vazamento, em função do tipo do parafuso ou do estojo que vai estar aqui sendo usado para unir esses dois flanges, em função da condição desse parafuso, se é um parafuso novo ou se é um parafuso que já foi feita uma primeira montagem e ele está sendo reutilizado após a desmontagem, está se utilizando novamente o mesmo parafuso. Um outro parâmetro bastante importante, o tipo de lubrificante que vai ser utilizado nessa montagem. Tudo isso entra em um cálculo onde este torque vai ser definido. Falando agora da sequência de aperto, será que eu posso apertar os parafusos sequencialmente nesta ordem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sucessivamente? Ou será que eu tenho uma ordem diferente, específica para apertar esses parafusos? Uma outra coisa, será que eu posso dar um aperto final logo na primeira e só depois que eu apertar totalmente esse parafuso que eu passo para o próximo? Nenhuma das duas afirmações está correta. Primeiro, quando você faz um aperto, a sequência é sempre cruzando. Então, se você começou por este parafuso, o próximo a ser apertado é o imediatamente oposto. Depois que você fizer isso, você inverte. Você vem, por exemplo, para esse ou para esse, aperta e aí vem para o próximo. Depois você vem, por exemplo, para esse e para esse. Depois, por exemplo, para esse e para esse. Você vai fazer uma sequência cruzando. Alguma coisa parecida com isso que está sendo mostrado aqui, ó. Ele optou por usar esse aqui como primeiro. Não quer dizer que necessariamente o superior tem que ser o primeiro. É bom você ter uma ordem definida, onde você começa, porque isso facilita você não se perder, principalmente nos apertos finais,
quando você tem uma quantidade muito grande de parafusos. Nós aqui temos apenas 8. Percebam então, ele apertou este, foi para o imediatamente oposto, depois optou por este, foi para o imediatamente oposto, depois deste, este, sétimo e oitavo. Uma outra coisa, você não aperta até o final. Geralmente você faz de 2 a 3 etapas. Então você primeiro faz o primeiro posicionamento, onde você aperta o parafuso até que as faces se encostem. Você faz nessa ordem em todos. Depois você faz um pré-aperto, dá um pré-torque, que não é um torque definitivo. E depois você, com o torquímetro, você aplica o torque final nesta sequência. E se eu for ter que desmontar isso daqui? É interessante que a desmontagem siga também o inverso de tudo que a gente falou. Então você também começa desmontando, sempre cruzando. Aí você vai me falar assim, mas Herbert, isso é muito simples. Agora que eu já entendi que tem que fazer o aperto cruzado, eu não vou me perder. Mas você vai pensando no seguinte, imagine um flange com 4 parafusos, um flange com 8 parafusos. Quando você avança para um flange com 12 parafusos, até quem gerou o desenho se perdeu e colocou 11 em 2 lugares. E aí você avança para 16, 20, 24 parafusos. Então essa complexidade vai aumentando. Um outro tipo de montagem bastante criteriosa é a montagem de motores de combustão. Por quê? Você precisa de um perfeito assentamento do cabeçote aqui no bloco para que não haja vazamentos. Você não pode gerar empenamento nem desgaste excessivo das juntas. E como é que você vai fazer isso? Everton, eu já entendi. Eu vou fazer cruzando um parafuso com o outro. E aí, primeiro eu dou um pré-torque e depois eu vou dar o torque final. Muito bem, mas vamos pensar na seguinte hipótese. Quando você tem um flange que é cilíndrico, não tem muita diferença onde você vai começar. Mas quando o seu bloco ele não é cilíndrico, a sua peça é um formato de um bloco de motor, você pode fazer isso de mais de uma forma. Você pode, por exemplo, começar aqui com 1, 2, 3, 4, ou começar pelas extremidades. 1, 2, 3, 4. E aí, qual é a maneira certa? Como é que você faria? Então, o que nós estamos discutindo é o seguinte, imagine essa sequência de parafusos aqui. Você começaria a apertar cruzando de A, K, G, F, depois D, L, H, E, ou você começaria C, J, I, D, B, L, H, E. Você está observando que eu estou cruzando, só que numa alternativa eu vim apertando de fora para dentro e outra alternativa eu fui apertando de dentro para fora. É justamente esse questionamento. Como é que você faria? De fora para dentro ou de dentro para fora? Se você for pensar, você observa isso aqui e imagina como se fosse um adesivo. Quando você vai colar um adesivo, você cola as extremidades e vem acertando para dentro, ou você cola o centro e vai acertando para a extremidade? Você cola primeiro o centro do adesivo e depois vai acertando as extremidades. Isso também vale no momento de você desmontar o cabeçote. Como é que você retira um adesivo? Você retira primeiro o centro para depois as extremidades, ou você começa retirando o adesivo pelas extremidades e vai aproximando do centro? A lógica é a mesma, mas a sequência exata varia de fabricante para fabricante, e eu quero te mostrar isso com mais detalhes. É sobre isso aqui que eu estou falando. Nós temos aqui 2 motores diferentes e você vai observar que a ordem que ele seguiu é a mesma. Então ele começa apertando
no centro, 1, 2, depois ele não vai cruzando como a gente propôs. A proposta desse fabricante é que ele faça 3, 4, depois 5, 6, depois 7, 8 e depois 9, 10. Eu trouxe esses dois modelos aqui que seguem a mesma sequência, mas para mostrar essa diferença aqui. Todos têm mais de uma fase, é normal. No caso do Chevy, a primeira fase você vai dar um torque de 3 kgfm. Na segunda fase, então você vai fazer isso em todos os parafusos nessa sequência. Depois você vai aumentar o torque para 6,5 kgfm. E depois, por último, você vai aumentar para 11 kgfm, seguindo sempre a mesma sequência. Já no Celta, apesar da sequência ser a mesma, os valores são diferentes. Na primeira fase, você vai colocar 2,5 kgfm, mas na segunda, terceira e quarta fase, já não tem mais uma medição em kgfm. Não é mais uma medição de torque, é uma medição de ângulo. Então você vai fazer aqui uma movimentação de 60 graus. Como é que você vai medir isso? Isso aqui, com o uso dos torquímetros eletrônicos, você consegue fazer uma regulagem em que ele vai mostrar isso em graus e vai te sinalizar de forma sonora no momento em que esse ângulo for atingido. Eu vou deixar depois um link na descrição do vídeo que mostra esse tipo de trabalho aí sendo executado tanto com a medida do torque quanto com a medida do ângulo. Quero mostrar para vocês uma outra coisa. Observe esses outros motores aqui. Você vai ter motores aqui onde você vai ter a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aí sucessivamente. Esse outro aqui segue uma sequência parecida, 1, 2, 3, 4, mas perceba que aqui tem uma diferença. Nesse fabricante, ele faz 1, 2, 3 e cruza, 4, 5 e cruza, 6. Aqui não, ele faz 1, 2, faz 3, 4 e cruza, faz 5, 6 e cruza, 7, 8 e cruza. Bem parecido com o que a Chevrolet estava indicando no desenho anterior. Se nós formos olhar esse daqui, ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele também cruza de uma forma mais parecida com esse daqui. E esse daqui tem os parafusos alinhados, enquanto esses dois, os parafusos não são alinhados. Então, para fechar a ideia, a maneira correta de fazer é seguir a orientação do fabricante do motor, tanto no que diz respeito à sequência exata quanto aos valores de torque e ângulo que tem que ser aplicados. Mas a lógica do adesivo tem que se manter. Para se fixar o cabeçote, se aperta do centro para as extremidades. Para se retirar o cabeçote, inverte a ordem. Começa aqui com a extremidade e aí vem chegando para o centro. Isso é para todos os fabricantes. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe seus comentários, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as notificações e continue com a gente, porque o mundo da mecânica é para você também.